Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando, tá? E nós vamos continuar falando mesmo sobre isso, porque é um assunto importante. É algo que, se queremos viver para Deus, se queremos de fato servir ao Senhor, nós precisamos ter consciência dessa realidade e do perigo que nós nos expomos e expomos a glória de Deus por causa da vida que nós levamos. Paulo vem falando sobre isso no capítulo 2 de Romanos. Nós lemos versículos 1 e 2, nós lemos da acusação que Paulo faz a respeito dos judeus. Diz, olha, vocês estão praticando as mesmas coisas que os gentios, por isso vocês são indesculpáveis diante de Deus. E ele passa a mostrar, já falei da idolatria, que mesmo que eles não estivessem mais adorando imagem, construindo imagens, já se prostrando diante dela, adorando elas, eles fizeram da nacionalidade, fizeram da interpretação que eles tinham da lei, fizeram do templo, fizeram da circuncisão deuses para si. Falamos da prática pecaminosa, entende? Eu coloquei isso para vocês. Paulo diz que por causa do nome, da prática de vida dos judeus, por causa do pecado dos judeus, o nome do Senhor estava sendo blasfemado entre os gentios. Então, a ideia é mais ou menos essa. Os gentios estão vivendo uma vida tão pecaminosa que as pessoas, as nações ímpias estão blasfemando o nome de Deus por causa deles. Esse povo que não é o povo de Deus, olha para o povo que é o povo de Deus, olha para a sua prática, para a sua vida e diz, isso é ser crente, isso é ser povo de Deus, então nós não queremos isso. Agora, tem uma pergunta interessante, né? Por que os judeus agiam dessa forma? Eu tenho aqui uma tese, eu vou expor a vocês, porque eu acho ela muito interessante, tá? Não estou dizendo que isso responde à questão, mas eu acho que ela traz uma boa maneira de você ver a questão, tá? Os judeus pensavam, querido, que para um homem cometer adultério, ele tinha que ter relações sexuais com uma mulher. Ele tinha que trair a esposa literalmente, fisicamente. Ele também acreditava que um homem só podia ser culpado de assassinato se ele tivesse matado alguém, tirado a vida de alguém. É por essa razão, querido, que Paulo diz que os judeus são tão culpados quanto os gentios. Sabiam disso? Olha um texto interessante. Vou ler com vocês aqui Mateus 5. Aí eu vou usar as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Mateus 5, 21. Olha o que ele diz. Eu vou ler alguns textos para ti. Olha. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. E quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ou ao fogo do inferno. Se alguém sem motivo se irá contra o seu irmão, no coração ele já cometeu assassinato. É o que Paulo está dizendo. Aliás, é o que Jesus está dizendo. Os judeus interpretavam isso literalmente. Eu só sou assassino se eu matar alguém. Pode dizer, não, se você se irá sem razão nenhuma contra alguém, você já é um assassino no coração. Agora, versículo 27. Ouvistes que foi dito, o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Você percebe, querido, onde isso nos leva? Os judeus pensavam que o adultério só acontecia quando o homem realmente ia para a cama com outra mulher. Jesus disse, não. Isso é o que estava escrito. Vocês entenderam errado o que estava escrito. Se você olhar para uma mulher e no coração você desejar possuí-la, então você já é um adúltero. Você não precisa nem sequer falar com a pessoa. Você não precisa ter contato nenhum com ela. Basta desejá-la no coração e você já cometeu adultério com essa pessoa. Olha, querido, eu tenho para mim que muitos de nós vivem uma vida que não... Eu não sei se é ignorância, eu não sei dizer exatamente se é isso, se o termo está correto. Mas eu penso que falta um pouco de conhecimento, ou pelo menos uma interpretação correta das Escrituras Sagradas. Porque muitas pessoas se julgam boas pelo fato de não cometerem algumas coisas. Na prática, fisicamente, entendeu? Mas muitas vezes fazem isso. Quantas e quantas pessoas não carregam ódio no coração contra pessoas que talvez nem saibam que fez alguma coisa contra elas?
Quantas e quantas pessoas não estão adulterando, se prostituindo na mente, querido, mentalmente, e se acham boas, e acham que está tudo bem porque ela não fez, não praticou o ato fisicamente. É um assunto, querido, que a gente poderia explorar isso aqui ao extremo, sabe? Tantas outras coisas, o próprio Sermão do Monte, Jesus vai falar de tantas coisas, entende? Que a gente faz, está escrito, né? Mas eu vos digo, está escrito, mas eu vos digo, ele está trazendo a nós o entendimento correto da lei. Vou dizer uma coisa aqui que pode ser assustador. Se você pegar os 10 mandamentos e interpretá-lo à luz do que Jesus está dizendo, aquilo lá é muito mais grave, é muito mais difícil de ser obedecido do que já é como está lá. Nós somos chamados, queridos, a conhecer Deus. Nós somos chamados a amar a Deus. Nós somos chamados para viver uma vida santa. E a ter uma mente santa. E eu lembro de estar no trabalho para casais. Faz tempo isso já. E dizer àqueles casais, falando sobre essa questão do adultério mental, né? Que às vezes o homem não tem coragem de praticar o ato em si, mas na mente ele faz isso. E às vezes a pessoa pensa que porque ninguém sabe, porque ele não fez literalmente, está tudo bem. E eu falando para eles exatamente sobre isso, que eu guardo a minha mente e guardo meu coração a ponto de nos meus 19 anos de casados, eu nunca adulterei, nem mentalmente. Eu guardo a minha mente de qualquer possibilidade disso. É difícil, é trabalhoso, né? Nós estamos num mundo onde a sexualidade, a sensualidade é uma coisa terrível, terrível. Você tem que ter muito cuidado naquilo que vê, né? Tem que ter muito cuidado com internet, com televisão a cabo, essa coisa toda, porque você tem acesso a imoralidade de maneira muito fácil. E, na verdade, você não precisa nem ir para o virtual para isso, né? Na prática, no dia a dia, as pessoas se vestem muito sensualmente. E é muito difícil para o homem se manter puro. Mas aí é que está a questão. E aí é onde entra o desafio, o grande desafio de alguém que quer viver para Deus. Jó dizia que ele não ia pecar com os olhos, né? Que ele não ia colocar os seus olhos numa donzela. Esse é o nosso desafio, queridos. Esse é o nosso desafio. É guardar a mente. E os olhos são as janelas para a mente, as portas, os portões para a mente, entende? Nós precisamos guardar, por mais difícil que seja. Nós somos chamados a isso. Manter uma mente pura, santa diante de Deus. Manter um coração limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, né? Um coração que tema ao Senhor e que ame ao Senhor. Um coração que se alegra por estar diante de Deus. Esse é o nosso desafio, o nosso grande desafio. Mente santa, né? Mente pura e ao mesmo tempo um coração apaixonado por Cristo. Um coração santo, um coração que queira, um coração que deseje se relacionar com Cristo. Por mais difícil que seja, querido. Porque, convenhamos, a gente vive numa época muito conturbada, sabe? De muita correria, de muita agitação. Falta tempo, a gente corre para lá, corre para cá, é compromisso aqui, é compromisso acolá. E muitas vezes a vida com Deus é deixada de lado por causa dessas muitas obrigações que nós temos. E o nosso desafio é não permitir que as obrigações e a correria do dia a dia nos afaste de Deus. Porque se nós nos afastarmos de Deus, nossa mente será contaminada imediatamente, queridos. Sem que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus, nós não guardaremos a nossa mente santa, tá? Então, que nós tenhamos cuidado com isso, no nome de Jesus, tá bom, querido? Deus abençoe vocês.